Portanto, em qualquer ambiente da descrição do Deus da Bíblia, ele é, antes de tudo, o Deus da misericórdia, da compaixão e da graça, que significa favor imerecido. E todas as escolhas de Deus, conhecidas por nós, não tiveram a ver com mérito de ninguém. Não foi mérito, sempre foi graça. Nunca foi mérito, sempre foi graça. Nunca foi mérito, sempre foi graça. O que eu quero falar, mais uma vez, é sobre o que acontece quando pastores não amam e vivem de ganância. Quem sabe você lida com um desses o tempo todo, obedece, serve, faz o que eles mandam ou ordenam, entrega a sua identidade, perde a sua autodeterminação, vive de uma obediência estúpida a mandamentos atribuídos a Deus, inventados ou pela ignorância ou pela má fé daqueles a quem você chama de meu mestre, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo. E à luz de Jesus, muitos deles são apenas anticristos, perversos. E é isso que Zacarias diz, em total combinação com Jesus, em João 10, em total combinação com Jesus, na traição, nas moedas de prata de Judas, pagas pela religião, em total combinação com aquilo que se repete. Porque quando Zacarias disse isso, ele disse isso para a sua geração. E que foi se aplicando a várias outras gerações. E chegando Jesus, teve aplicação plena em Jesus. Jesus é o pastor bom e sensato aqui descrito. E os demais são esses que não amam e vivem de ganância e de perversidade, como Jesus disse. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são mercenários, são lobos. As minhas ovelhas não os seguem, mas aqueles que não são minhas ovelhas, que não aprenderam ainda o sentido da minha voz, que não discerniram o significado da minha palavra, esses os seguem. E aqui o que está dito é isso. Eu vou primeiro deixar você se familiarizar. Zacarias 11, de 4 até o verso 17. E eu não lerei o texto todo, mas eu vou discorrendo lentamente e quero começar com a primeira manifestação da vida de pastores, sacerdotes da religião, seres que não amam e vivem de ganância. Primeiro, veja aí o que acontece. Quem são eles? Eles são aqueles que usam as ovelhas como capital. Usam as ovelhas como commodity, como bem pessoal, como antigamente os senhores de escravos designavam a sua riqueza não só por campos, por casas ou por animais que possuíssem, mas também pela quantidade de escravos que tivessem. Dando um exemplo básico e rápido, a Guerra Civil Americana, que foi uma das guerras mais truculentas, uma das guerras civis mais truculentas da história humana,
que terminou num espaço de tempo que não foi tão longo assim, mas com um saldo de mais de 700 mil mortos entre os soldados do norte e os do sul. E, basicamente, a guerra era por uma commodity humana, pelos negros, pelos escravos. E a soma que os americanos do sul, que eram os escravagistas, que viviam do escravagismo, enquanto os do norte estavam cada vez mais deixando de ser escravagistas, porque estavam se beneficiando com os novos recursos de trabalho, os maquinários produzidos pela Revolução Industrial para a ceifa, para a semeadura, para a ceifa, para o trato dos campos, para tudo isso. Então, quanto mais equipamento, menos necessidade de escravagismo, de modo que não foi alguma bondade que se derramou de repente no coração dos americanos do norte. Foi simplesmente também uma economia, porque o escravo comia, e era melhor libertar o escravo para ele se virar na sua independência e se tornar consumidor do mercado, servir. Já o Sul não se aplicou às novas mudanças de natureza tecnológica e o escravagismo era essencial, de modo que eles eles botaram valor de capital no escravo como commodity e chegava a uma quantia, para a época, absurda, de bilhões de dólares em recurso de mão de obra escravagista no Sul. Então, a semelhança dos senhores de escravo, os senhores de religião, tratam você na base, no domínio, no controle, no poder da mesma escravidão. Só que tudo isso acontece por causa do seu medo de Deus, ou da sua obediência a Deus, dos mandamentos que eles criam e proliferam, até você ficar tomado da ideia de um Deus tão perverso que você se entrega. E tem gente que acha glorioso se tornar capital, vendido pelo líder, que diz ao presidente: não pode contar com tantos. E aí você vira parte de tantos. Você é um ser que existe num depósito virtual, mas que tem precificação humana, porque você não passa de um capital. Quando você deixa de se apresentar de maneira obediente ao Senhor do engenho religioso, você perde o valor, por isso é que eles te tratam mal. Se você deixa de botar dinheiro no gasofilácio, você passa a ser maltratado. É a mesma lógica. Uns são senhores e milhares são escravos. E sem vocês, eles não conseguiriam fazer o que fazem, ser o que são. Mas assim serão porque eles são alimentados por você, que se entrega como capital nas mãos dos pastores da perversidade, que são aqueles que não apacentam as ovelhas destinadas para a matança. Não estão nem aí, eles só querem, de fato, que você se transforme em capital, para que eles usem o seu significado nos seus ganhos políticos, econômicos, nos negócios que fazem. E você, crente, que está servindo a Deus, mas você é apenas cédula, você é apenas uma atribuição de valor. Você não passa disso.
e de valor para os outros, porque nem ensinarem o seu valor para com Deus, eles ensinam. Porque no dia que você aprender que para Deus você tem valor, você deixa de ser mercadoria humana. A segunda coisa que Zacarias está falando sobre esses maus pastores, maus sacerdotes, maus líderes, é que eles não se interessam de fato pela dor das ovelhas. Eu acho isso extraordinário, porque o verso 4 diz que elas estão destinadas para a matança. Você pode conceber isso, um pessoal que quanto mais serve a Deus, entre aspas, mais destinado para a matança se torna. Quanto mais devoto, mais predestinado para o mal. Quanto mais submisso, mais entregue aos caprichos e sabores de um maligno. Quanto mais subserviente, mais escravo se torna. E, estranhamente, também mais dependente de quem faz mal a você. E o verso 7 diz: apacentai, pois, essas ovelhas destinadas para a matança, porque não tem gente cuidando e tendo compaixão delas. Apacentai as ovelhas destinadas para a matança. Mas eles não se interessam pela dor, nem pelo destino. Quando você deixa de ir, eles deixam de vir. Na realidade, eles nunca vêm. Na realidade, eles nunca recebem. Na realidade, eles nunca têm tempo. Na realidade, eles dizem que estão trabalhando muito para Deus. Na realidade, eles dizem para você que eles estão buscando se santificar a Deus na sua solidão mentirosa, porque não é nada disso. Você os procura, os serve, investe neles, mas eles não se interessam pela sua dor. No dia que sua mãe fica doente, seus filhos perdem o rumo, que você se angustia, vive espancada em casa por um marido sórdido, ou vive molestado em casa por uma esposa fanática, profetisa angustiante, cheia das piores carrancas, e você precisar de ajuda, seja você quem você seja, você não vai encontrar a porta aberta. Você terá sorte se você tiver um amigo, uma amiga nesse lugar, ou um grupo de amigos que te ajudem, porque partindo do topo da pirâmide, não vem socorro, não há empatia nenhuma, porque eles não se interessam pela dor das ovelhas.